A graça e a paz, irmãos. E boa tarde. Eu gostaria de conversar com os irmãos a meditação. Eu queria ler o versículo do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 41, onde o Senhor Jesus nos disse para os apóstolos, os discípulos naquela época, está falando conosco, né? Nós, povo dele. Ele está dizendo assim: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Realmente, em todo momento, nós não podemos esquecer desse mandamento, entre tantos e tantos, né, para a glória do Senhor. Nós devemos lembrar que o Senhor veio a esse mundo, se tomou carne, em carne, obedeceu ao Pai, o Senhor Jesus, satisfez o Pai, cumprindo a lei, nos resgatando para si, nos comprando ovelhas desgarradas para o seu pastoreio e nos fazendo povo dele. Mas nos salvou e nos deixou nesse mundo. Então estamos aqui, nunca devendo esquecer que nosso mundo natural, mas existe o mundo espiritual, existe o mundo do Senhor Deus, para vivermos nesse mundo, nesse reino do Pai, esse reino espiritual que o Senhor Jesus nos trouxe. E nós devemos já participar do reino do Senhor Jesus. Então agora nós somos pessoas de Deus. Em todo momento devemos estar atentos, porque nós estamos nessa carne ainda, e essa carne é imperfeita. Então, daí nós devemos estar vigiando e orando a todo tempo, porque nesse mundo espiritual, nosso Deus é espírito, existe também o inimigo, os espíritos maus, terça parte de anjos decaídos, com seu maioral, o inimigo, o Satanás, né? Que a todo tempo ele procura nos derrubar da fé, ele procura nos tirar do caminho, ele procura nos confundir, ele procura fazer com que nós distanciemos e abandonemos o nosso Deus. E a nossa vitória, o nosso galardão está lá no fim, lá na glória do Senhor. Nós devemos perseverar nessa carreira que está proposta. Então o inimigo, ele nos questiona diante de Deus, como o caso de Jó. Ele questionou, né, que Jó andava bem na presença do Senhor, era um homem temente a Deus, e ele questionou: dá a prova para ele, mexa nos seus bens, mexa na sua saúde, não é? E aí o Senhor Deus permitiu, não é o Senhor Deus que fez, o inimigo que fez. O Senhor permitiu que o inimigo atuasse na vida de Jó, testando, porque o Senhor Deus conhecia a capacidade de Jó, não é assim? E aí Jó permaneceu na vontade do Senhor, suportou e no final venceu, né? É isso que nós devemos sempre pensar sobre isso, né? Meditar sobre essa questão. No Monte da Tentação, o Senhor Jesus foi lá para a presença do Pai, 40 dias e 40 noites, e o inimigo já foi lá procurar colocar ele à prova, procurar derrubá-lo da fé, procurar apresentar para ele, né, soluções, sendo que ele já sabia, para poder tirar ele do caminho. Então, muitas vezes acontece conosco do inimigo, assim como ele passou para Adão e Eva, a sofisma, a mentira de que se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não iam morrer. Não morreu fisicamente, mas espiritualmente, eles ficaram separados do Senhor Deus, que não tem comunhão com o pecado. E essa separação do Senhor Deus com a pessoa no pecado significa morte espiritual. Então existe a morte espiritual das pessoas que estão em pecado e não estão restabelecidos diante do Senhor.
E se nós a todo momento estivermos atentos, confessando e ali em comunhão permanente com o Senhor, nós estamos na vida. Mas se nós estivermos no pecado, nós estamos mortos, separados do Senhor Deus. E também entrou depois a morte física para todo mundo, né? Porque todos somos pecadores, né? Então nós temos que estar atentos, porque muitas vezes o inimigo põe na nossa cabeça: não precisamos ler a Bíblia. Não precisamos ficar lendo a Bíblia a todo momento, não. Não precisa ficar lendo a Bíblia, não, né? E aí a gente vai esquecendo, vai apagando muito da palavra espiritual. Aí o inimigo vai: você não precisa estar orando a todo momento, não. Não precisa estar orando, não, a todo momento. A palavra do Senhor fala para nós estarmos orando sem cessar. Todo momento, com o nosso pensamento orando, conversando com o nosso Pai Celeste. Conversando com o nosso Deus na presença, dirigido, guiado pelo Espírito Santo do Senhor, né? Aí daqui a pouco: você não precisa ir na igreja, não, sabe? Não precisa ir tanto na igreja, não. Não se preocupa com isso, não. Aqui em casa você adora mesmo. Aí acaba muitas vezes, a gente ficando em casa muitas vezes, e não adorando o Senhor, não buscando a vontade do Senhor, não dando louvor a Ele, não meditando na sua palavra, não intercedendo pelas pessoas carentes, né? E aí a gente não ouvindo a palavra do Senhor, porque a nossa fé é aumentada pelo nosso ouvir da sua palavra, não é mesmo? E aí, daqui a pouco nós nos tornamos críticos. Nós começamos só a observar os defeitos das pessoas, né? Criticar as pessoas, ao invés de nós amar as pessoas, entender que todos nós erramos, e a partir daí dizer: eu tenho que desenvolver o amor para as pessoas. Eu tenho que amar as pessoas e não ficar criticando as pessoas, odiando as pessoas, né? E a gente lá na igreja, na comunhão, a gente vai desenvolvendo esse amor do Senhor na nossa vida, né? Então nós não podemos perder esta comunhão. E aí nós vamos desenvolvendo o fortalecimento da nossa fé em Deus. Porque se nós relaxarmos, muitas vezes a gente ora e não recebe nada. A gente não percebe, a gente não enxerga o trabalhar do Senhor na nossa vida, e daqui a pouco estamos dizendo que o Senhor não está fazendo nada e que o Senhor nos abandonou, e aí a gente não significa nada para o Senhor, né? E a gente começa a se tornar uma pessoa herege. Hereges são as pessoas que vê na palavra, mas começa a mudar, a alterar, pensar diferente, né? E muito chega ao cúmulo, muitas vezes, de tornar uma apóstata. É uma pessoa que depois ele vira as costas para o Senhor Deus. Daqui a pouco ele abandona tudo e muitas vezes começa a criticar, e daqui a pouco ele vai chegar ao ponto de tornar até inimigo de Deus. É isso que o inimigo quer. O inimigo é acusador. Ele procura nos derrubar. Ele ruge como um leão ao nosso redor, diz-nos o apóstolo Pedro, querendo nos derrubar da nossa fé. E nós temos que ficar atento, vigilante, vigiando e orando a todo momento, né? Para que nós possamos vencer na nossa vida cristã, né? E nós possamos estar lá firmes e fortes e levando, né, outras pessoas ao Evangelho. Porque a vontade do inimigo é que a gente seja derrotado. Aí ele começa a falar para a gente, acusar a gente diante de Deus, apontar, olha, ele mesmo pede para a gente errar, e depois ele fica nos acusando diante de Deus. Olha lá ele errando, olha lá ele errando, olha lá ele errando. Aí ele faz com que a gente erra diante do Senhor, a gente não recebe grandes bênçãos, né? A gente começa a perder a fé, daqui a pouco ele vem pedir para a gente se suicidar, né? Então ele não ensina a realidade, que nós estamos nesse mundo sujeitos aos mesmos impropérios, às mesmas coisas tristes que acontecem nesse mundo, né? Que acontece com todo mundo.
com os descrentes, com os cristãos, né? Acontece a mesma coisa, e ele fica acusando a gente. Põe na nossa cabeça que nós somos fracos, que nós não significamos nada diante de Deus, e que nós somos perdedores. Fica dizendo isto, né? É isso que ele quer, nos desencorajar, né? Então nós temos que colocar os nossos olhos fitos no Senhor, temendo ao Senhor, nunca esquecer de estar todo dia: Senhor, me ajude, aumenta em mim a sua graça, aumenta em mim o amor pelas almas, o desejo de ler a palavra, o desejo de orar, o desejo de interceder, né, pelos outros. E muitas vezes ele vem com aquelas perguntas capciosas, não é? Para nos derrubar, para nos pegar. E se nós não estivermos bem alimentados na palavra, fortalecido no conhecimento, a gente não vai entender. Quando pessoas perguntarem as coisas para a gente não vai entender. Então nós temos que aprofundar no estudo da palavra, para termos um conhecimento maior, ser fortalecido no testemunho, ser fortalecido, estar disposto a dizer: o nosso Senhor Jesus foi o único pessoa aqui na terra, o único líder, né, que fez milagres, que obedeceu a Deus, que ressuscitou os mortos, que curou vidas, que expulsou demônios, que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Tanto é que hoje, né, ninguém na terra tem o seu corpo. Ninguém tem o seu corpo, não se tem o seu corpo. Por quê? Porque ele ressuscitou dentre os mortos. Ele subiu em glória com aquele corpo, com aquelas mesmos sinais no seu corpo, em glória. E agora é rei sobre toda a terra. Ele é majestoso sobre toda a terra. Ele é o nosso Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, vigiemos e oremos constantemente, né? Fortalecemos na graça e no conhecimento do Senhor. Então nós vamos sujeitar ao nosso Deus, que aí o inimigo vai sumir, ele vai sair de perto da gente. Ele fica muito triste quando a gente vai lá de frente do Senhor em oração, está lá orando, abrindo o nosso coração, o nosso Pai, falando das nossas dificuldades. O inimigo fica triste com isso, porque ele sabe que nós somos vitoriosos, que a nossa vitória está em estarmos ali ajoelhados diante do Senhor. Que Deus abençoe, tenha uma ótima tarde, um bom final de semana, e que o Senhor Deus possa continuar trabalhando em nossa vida, agindo em nossa vida, e que nós possamos, né, cooperar na obra do Senhor para o nosso próprio bem, porque além do mais vamos ser galardoados, né, coroados em glória. A pessoa sentado ao lado do Senhor, no seu reino, na sua mesa, poder ouvir: muito bom, servo bom e fiel, né? Então, eu te dei o pouco e sobre o muito eu te colocarei, né? Essa é a vontade do Pai. E grande alegria há no céu, regozijo, quando almas se arrependem, quando almas buscam o Senhor, que nós possamos não esquecer disso e ficar atento com esse mundo espiritual ao lado, né? Que o seu Deus abençoe a todos. Fiquem firmes na graça e na paz do Senhor Jesus. Até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau. Com Deus.